Queridos amigos, é sempre motivo de alegria podermos estar aqui reunidos para refletir sobre temas que vejo como da maior importância para as nossas vidas. O tema relativo à religião e à religiosidade é um tema muito importante. Normalmente as pessoas entram nessas questões ou por tradição, ou por, como se diz, fé, crença, né? Dizem que religião cada um tem a sua. Mas talvez se as pessoas olhassem para o tema da religião de uma maneira um pouco mais desapaixonada e mais lúcida, procurando descobrir a verdade sobre o que vem a ser religião e o que vem a ser religiosidade, e o que isso tem a ver com as nossas próprias vidas, talvez um universo mais amplo se descortinasse para cada um, através dessa abordagem que a gente tenta que seja mais profunda a respeito dessa questão. A gente observa que a religiosidade, de alguma maneira, sempre foi inerente ao ser humano. O ser humano, pela sua ignorância no que diz respeito aos porquês da vida, a quem criou esse universo, a quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Então, em razão da ignorância a respeito dessas questões básicas, o ser humano é um tanto quanto perdido nesse mundo, né? E, de alguma forma, ele busca alguma coisa maior, alguma coisa transcendental, alguma coisa que vá além da transitoriedade dessa vida passageira. Então, se nós formos olhar a história da humanidade, nós vamos ver que a religião e a religiosidade, ela está presente em todos os povos, em todos os tempos, porém de maneiras diferentes. Muitas vezes, a religião é motivo de elevação, é motivo de uma compreensão mais profunda, é motivo de descoberta da verdade, de uma vida mais nobre, mais fraterna e mais feliz. E muitas vezes a gente vê a religião como um fator de enclausuramento da consciência, de divisão entre os homens, de fanatismos, de guerras religiosas, de segmentação, divisão, separação entre os homens. E aí, afinal, a religião é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Quando a gente vê exemplos históricos, como o da Inquisição, por exemplo, né, que colocava na fogueira aqueles que discordavam dos seus dogmas, isso não foi há tanto tempo atrás, questão de 4, 5 séculos atrás. O que é isso? Perto de milhões de anos que o ser humano existe sobre a Terra, né? Então, o Giordano Bruno, por exemplo, foi queimado vivo na fogueira em 1600, porque se recusava a aceitar os dogmas da igreja. Ele previa uma religiosidade diferente. Então, quando a gente vê isso, a gente vê a religião como uma coisa perversa. Quando a gente vê guerras religiosas, fanatismos, né, o que a gente viu entre católicos e protestantes, recentemente entre árabes e judeus, é uma guerra que tem um fundo religioso, a gente chega a pensar que a religião é um mal para o ser humano. Karl Marx chegou a dizer que a religião é o ópio do povo. Mas cabe a nós investigar a respeito desse tema, tentar compreender no sentido mais profundo o que vem a ser religião e religiosidade,
para que a gente possa resgatar essa questão e, quem sabe, nas nossas próprias vidas, perceber o valor que a religião pode ter, não a religião enquanto dogma, enquanto fanatismo, enquanto estreiteza mental, mas talvez enquanto descoberta da verdade, enquanto percepção mais clara a respeito da vida e da existência. Helena Blavatsky, que é uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, ela nesse livro, A Chave para a Teosofia, em outros livros também, ela sustenta que todas as religiões derivam de um tronco comum. É como se as religiões fossem galhos de uma única árvore. E essa árvore ela chama de religião sabedoria. Diz ela que essa religião sabedoria sempre existiu e sempre existirá. Ela diz assim: a religião sabedoria sempre foi uma só, e sendo a última palavra do conhecimento humano possível, foi, portanto, cuidadosamente preservada. Precedeu por longas eras os teósofos alexandrinos, atingiu os modernos e sobreviverá a qualquer outra religião e filosofia. Os teósofos alexandrinos são aqueles que no século III depois de Cristo fundaram uma escola na cidade de Alexandria chamada Escola Teosófica Eclética. E o fundador dessa escola, que foi um sujeito humilde chamado Amônio Sacas, ele pregava exatamente que todas as religiões tinham um mesmo fundamento, um mesmo ensinamento básico no seu sentido mais profundo. Todas elas tinham uma origem comum. E Amônio Sacas sustentava que não adiantava os homens ficarem brigando por questões religiosas, porque quando eles faziam isso, eles estavam se apegando apenas a crenças, a parte mais externa da religião, e não aquilo que a religião tem de essencial, que é exatamente aquele ensinamento transformador, regenerador do próprio ser humano. E diz Blavatsky que isso que ela chama de religião sabedoria sempre existiu, sempre existirá, porque pertence à própria natureza, pertence ao universo. E ela diz que foi preservada pelos grupos esotéricos de todas as religiões. Blavatsky diz que todas as religiões têm um lado esotérico e o lado exotérico, que é exatamente o lado da religião que é dado à população, às massas, ao povo em geral. Então Blavatsky demonstra que todas as religiões, as grandes religiões, têm esse contexto. Ela chega a mostrar, por exemplo, que nas próprias palavras de Cristo, Cristo disse para os apóstolos: a vós é dado conhecer o reino dos céus, mas aos de fora, tudo isso se explica em parábolas. O que Jesus estava dizendo? Que para os de fora, para a população que não tem uma preparação maior para assimilar a religiosidade no sentido mais profundo, eram dadas as parábolas, que eram pequenas histórias que tinham um significado, tinham um simbolismo, um ensinamento, mas que a mente que não tivesse preparada para penetrar no significado daquele ensinamento, ela se contentaria com a história, com a parábola. Esse mecanismo de como nascem as religiões, como elas se proliferam, como elas vão se dividindo, aquilo que vem para unir acaba virando uma fonte de desagregação entre os homens. A gente observa que uma coisa é a religião tronco, outra coisa são as igrejas e as seitas, que são divisões e subdivisões ainda maiores. Por exemplo, você tem Jesus Cristo nascido
há 2000 anos atrás. Jesus Cristo foi um homem profundamente religioso. Ele era a própria religião viva, ele era a sabedoria viva. Ele era um homem, mas que, pela sua própria iluminação espiritual, ele vivia de uma maneira profundamente religiosa. Depois que ele morreu, né, houve toda a questão dos apóstolos que foram codificando o seu ensinamento. Depois foi criada a igreja, depois a igreja foi estabelecendo os seus dogmas, dizendo o que é verdade e o que não é verdade. Depois a primeira grande cisão entre católicos e ortodoxos. Aí você vê talvez um tronco básico dessa religião sabedoria, né, que vem com o próprio advento de Cristo, já começando uma divisão em 2 ramos, católicos e ortodoxos. Depois você vai ver mais para frente divisão entre católicos e protestantes. E essas divisões elas vão aumentando de tal maneira que você encontra um universo imenso de igrejas cristãs que todas vêm de uma origem comum, que é a mensagem e o ensinamento de Jesus Cristo, mas que elas vão se subdividindo, cada um com as suas crenças, uma acredita numa coisa, outra acredita em outra e outra acredita em outra. Mas o fato é que a sabedoria viva, que é o substrato da religião, ela ou é encontrada no ser humano ou não. Depende de pessoas iluminadas para assimilarem o ensinamento da sabedoria viva e fazerem esse ensinamento brilhar para outras mentes também, não é? Então, a gente percebe que em todas as grandes religiões veio um ser iluminado que viveu de uma maneira profundamente religiosa, e isso por si só atuou como se fosse um farol para uma determinada civilização, uma determinada população. Como, por exemplo, Hermes Trismegisto entre os egípcios, né? Orfeu entre os gregos, Confúcio na Ásia, o próprio Buda, 2.600 anos atrás, Jesus Cristo e assim por diante. Todos esses seres, eles eram profundamente imbuídos da vida religiosa e transmitiram uma mensagem profundamente religiosa. Mas os homens que vieram depois é que criaram as igrejas e foram criando divisões e subdivisões, porque o homem se arroga muitas vezes naquela posição de dono da verdade, de querer dizer qual é a verdade. Só que a verdade ela não pode ter donos, exatamente porque a verdade é uma coisa viva. Então a gente vê um ser iluminado que enxerga a verdade e manifesta uma vida totalmente condizente com a verdade que enxerga, e muitas vezes você vê seguidores que ao longo do tempo vão deturpando essa visão da verdade, vão corrompendo, vão criando estruturas de poder para querer guiar a fé alheia, e com isso a religião, que é para ser uma fonte de iluminação na vida das pessoas, muitas vezes ela se transforma numa fonte de manipulação da vida das pessoas. Hoje a gente vê muitas religiões querendo apenas fazer dinheiro, não é? Com o dinheiro da população, o que está totalmente divorciado da verdadeira mensagem religiosa. E Blavatsky, percebendo essa unidade essencial das religiões, né, fundou a Sociedade Teosófica Moderna, que é vamos dizer assim, um reavivar da sociedade teosófica, da escola teosófica eclética que existiu no século III depois de Cristo. E o lema da Sociedade Teosófica é esse que vocês veem: não há religião superior à verdade. Esse tema, ele pode dar uma má interpretação de que a Sociedade Teosófica seria portadora da verdade e que, portanto, ela seria uma religião superior às outras. Mas não é assim. Primeiro porque
nenhuma instituição é portadora da verdade, porque a verdade não pode ser possuída. A verdade, ela é uma capacidade de ver algo como é, sem distorções, sem ilusões. E, portanto, ver a verdade ou não depende de cada ser humano, de cada pessoa em determinada situação. Por isso, o lema da sociedade dizendo não há religião superior à verdade, ele está a demonstrar que a verdade é a suprema forma de religião. Agora, nós pensamos que a verdade é uma coisa absoluta, que a gente possa pegar e reter e transformar em algumas palavras ou em algum livro dito sagrado ou mesmo em algum registro na memória. Mas a verdade é uma coisa sempre viva, sempre cambiante, está sempre se renovando e a vida é um movimento permanente. Então, é uma ilusão pensar que a verdade pode ser possuída. Mas o que realmente a verdade tem a ver com a religiosidade? Esse é o ponto essencial dessa nossa reflexão de hoje. A própria etimologia das palavras nos ensina alguma coisa. A palavra religião, ela vem do latim religare, quer dizer religar, ligar novamente. Algo que já esteve ligado e que hoje se desligou, a religião seria o ato de religar o que se desligou. E o que seria que se desligou e que precisaria ser religado? Essa é uma questão muito profunda que diz respeito a como funcionam as nossas próprias consciências, as nossas próprias mentes, a nossa própria capacidade de perceber a vida e compreender esse movimento vasto, essa coisa grandiosa, exuberante que é a própria vida. Como nós vimos no início, nós compreendemos muito pouco essa coisa vasta, exuberante que é a vida. Porque a nossa consciência é uma consciência restrita, finita. Como é isso? Ora, nós não lembramos de nada anterior ao nosso nascimento. As nossas lembranças mais antigas vêm lá dos 4, 5 anos de idade, não é isso? Nós não sabemos também o que vai acontecer depois da morte. E nós recebemos um nome na nossa infância, não é? Recebemos uma educação, uma influência familiar, cultural, de um determinado meio, numa cidade, num país, etc, etc. Então a nossa consciência, ela opera em função da pessoa que somos, do nome que temos, da imagem que nós vemos de nós mesmos no espelho, da nossa profissão, dos nossos relacionamentos familiares, sociais, etc. Então, o nosso mundo, qual é? É o mundo onde a nossa consciência opera, que é essa pessoa que somos. Agora, não é difícil para a gente perceber que essa pessoa é um ser temporário, é um ser transitório, que tem existência entre o nascimento e a morte. Isso é um fato que a gente não tem como fugir dele. Cada um de nós está aqui agora, com esse corpo, podendo nesse momento fazer essa reflexão conjunta, mas esse corpo é algo transitório. Isso é inegável, irrefutável. A gente não sabe até quando esse corpo vai estar. A gente sabe que ele envelhece, degenera de alguma maneira e em alguma hora, isso se algo acidental não encurtar essa nossa passagem por esse mundo. Muito bem. Essa pessoa a gente poderia comparar a um personagem.
Então, quando o ator vai representar uma peça, ele vai ali, naquele instante daquela peça de teatro, ele vai viver a vida do personagem. Naquele instante da peça, ele é o personagem. Mas depois que a peça acaba, ele volta a ser o ator. Não é assim? A nossa consciência nessa vida é uma consciência totalmente identificada com a consciência do personagem, que é a pessoa de cada um de nós. Portanto, a nossa consciência é uma consciência sempre limitada. Ok? Mas dizem as religiões, no próprio cristianismo a gente vê aquela afirmação de que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ora, se Deus é onipotente, onipresente e onisciente, ele seria uma consciência, porque é ciente, onisciente, que estaria em todas as coisas, em todos os lugares. Não é? Então, além dessa consciência finita, que é a consciência de cada um de nós, que é a consciência do personagem, pregam as religiões que existem uma consciência infinita, que permeia todo o universo. Essa consciência é que faz com que o universo seja um cosmos e não um caos. O universo é uma ordem. O movimento dos planetas, os ciclos da natureza, a renovação permanente, até mesmo o movimento dos átomos. Tudo isso segue leis universais. E essa consciência, que segundo as religiões permeia todo o universo, é uma consciência infinita. Nós, com a nossa consciência restrita da pessoa que somos, do personagem transitório, nós nos desconectamos, nós nos dissociamos, nos separamos dessa consciência infinita que permeia todo o universo, permeia toda a natureza e permeia todas as coisas.